paz, igreja. Vamos começar mais um momento de estudo da palavra. Mas antes disso, eu quero dizer o quanto que eu estou feliz por essa homenagem que vocês fizeram a Nilmar. Certamente ele também está lá em casa, feliz. Ele já respondeu a alguns de vocês, a muitos de vocês, no Zap, durante o dia. E eu quero agradecer por essa atenção e por esse carinho que vocês têm por ele. Amém? Vamos lá. Se você nasceu entre 1980 e 1990, você ouviu ou você viu um episódio da vida real que aconteceu durante a maratona feminina dos Jogos Olímpicos de 1984 em Los Angeles. Nessa Olimpíada, as mulheres estavam estreando na modalidade maratona de 42 quilômetros. Gabriela Anderson foi uma das primeiras mulheres a participar nesse momento muito importante. A participação de Gabriela não foi marcante, no entanto, por causa da sua colocação, e sim por causa do legado que ela deixou, que ela imprimiu naquela geração. Um legado de força e de propósito para continuar. Naquela Olimpíada, o que encheu os nossos corações foi a 37ª posição ocupada por Gabriela. Ao entrar naquele estádio olímpico, Gabriela estava em total desgaste físico, mal conseguindo se manter de pé. O corpo quase não obedecia o comando do seu cérebro que dizia: eu vou terminar, eu vou cruzar a linha de chegada. E ao ser vista pelos médicos, estes quiseram correr para ajudar, mas ela negou. Sabe por quê? Porque ela não queria ser desclassificada. E ela queria continuar para terminar a maratona. Ela cruzou a linha de chegada, gente, com 2 horas e 40 minutos de esforço quase sobre-humano. Você talvez esteja vivendo um momento assim como Gabriela, se sentindo exaurido na maratona da sua vida. E ao contrário de Gabriela, que não quis parar, você talvez já teve vontade de parar muitas vezes. Não só de parar, mas de desistir. E quem sabe até você não teve motivação mais para viver. Você desejou a morte. Então hoje, se você se identifica com o que eu estou falando, a mensagem de hoje é Deus falando com você. E o título dessa mensagem é Razões para Continuar. Eu quero convidar você para ir lá em 1 Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 1. 1 Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 1. E a palavra diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte, dizendo assim: já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. E ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite.
até aqui. A nossa história acontece logo depois do grande desafio entre Elias e os 450 profetas de Baal. Lá no Monte Carmelo, Deus se manifestou nesse desafio poderosamente, derrotando publicamente Baal e seus seguidores. Elias e o povo que estava lá deram cabo de 450 profetas. Elias, então, depois desse momento de vitória do desafio, ele ora pedindo a Deus que enviasse chuva, porque Israel estava 3 anos sem chuva. E acabasse então com essa seca e a dificuldade que o povo estava passando. E Deus ouviu a oração de Elias. Lembra daquele momento que a Bíblia fala, um momento bem épico, que diz assim, Elias ora e pede para que o servo observe se vê alguma chuva. E o servo diz, eu vejo uma chuva, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ali Deus envia chuva para atender a oração de Elias. O rei Acabe, o rei de Israel naquele momento, um rei corrupto, um rei idólatra, que havia se casado com uma rainha também idólatra, Jezabel. Acabe volta então para Jezreel e conta para sua esposa, a rainha Jezabel, tudo o que aconteceu e como Elias deu cabo de 450 profetas, os profetas de Baal. Jezabel então se ira, e é nesse momento que se inicia um ataque contra a vida de Elias, através da vida de Jezabel. E eu quero que você volte aqui no versículo 3 da nossa história, no 2, quando Jezabel manda o recado para Elias. Quando esse plano de ataque contra a vida do profeta Elias começa. Ela diz assim, a Bíblia diz assim, por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. A rainha Jezabel, gente, ela era conhecida por ser impiedosa, por ser cruel, por ser adoradora de Baal. Mas nesse momento, ela decide que ao invés de enviar servos para tentar matar Elias, ela envia uma mensagem para o profeta. Sabe, a gente fica pensando, será que não teria sido mais fácil para acabar de vez com o problema que Elias representava para o reino de Acabe e Jezabel, mandar matá-lo? Tentar, pelo menos, enviar servos, uma junta de soldados para tentar matar Elias e destruir com toda a perturbação que ele estava causando ao reino desses 2 líderes totalmente corruptos? Pois é, curiosamente, Jezabel não escolheu essa opção. O inimigo das nossas almas, meus irmãos, ele não quer infligir contra nós um sofrimento pequeno e nem momentâneo somente. É notório que o que ele quer é nos ver sofrendo continuamente. Quanto mais trevas para ele, melhor. Quanto mais caos para ele, melhor. Matar Elias seria algo finito, se fosse possível. Mandar matar Elias não faria Elias somente sofrer, porque ele estaria dando somente uma passagem para Elias ir para se encontrar com o Deus dele. Mas ao invés disso, ela decidiu foi mandar uma mensagem. E essa estratégia é uma das piores estratégias que a gente pode ver em um ataque. Sabe por quê? Porque a maior estratégia para prolongar o nosso sofrimento ou para nos acorrentar a um sofrimento é a estratégia do medo. Era isso que Jezabel estava tentando infligir contra a vida de Elias. Medo. Você se sente com medo nesse momento? É até retórico a gente perguntar isso, é até óbvio a gente perguntar isso. Vivemos num mundo e num momento cheio de medo. Medo de todos os tipos.
Pois é, foi essa estratégia que Jezabel escolheu para atacar Elias. Medo. Sabe, o medo é um sentimento que faz parte das estruturas mais profundas do nosso cérebro. Ele está presente em conexões que vão desde o sistema límbico até o córtex pré-frontal. Quando essas conexões elas são estimuladas, elas produzem exatamente isso, o medo. Ter medo, no entanto, faz parte do ser humano. Ter medo, muitas vezes, é o que produz limites saudáveis para a nossa vida. Porém, o excesso do medo, a não administração do medo, pode ser extremamente prejudicial. O medo em excesso, ele pode causar 3 reações no ser humano. Podem causar muitas outras, mas a gente vai enfocar aqui 3 reações. Primeiro, luta. Você, ao sentir medo, você sente necessidade de lutar contra aquilo que você tem medo. Segunda reação, você foge, fuga. Você sentiu medo, você foge. E a terceira reação é a paralisação. O medo paralisa muitas pessoas. Deixa as pessoas sem ação, sem esperança, e essas pessoas desenvolvem outros quadros mais perigosos. E é isso que a gente está falando aqui. Quando o medo provoca a paralisação, é necessário se prestar muita atenção. Se você, meu irmão, está sentindo medo e esse medo está paralisando você, não despreze isso. Você precisa prestar atenção e tratar isso corretamente. Pois isso é um caminho muito largo para a falta de esperança e posteriormente para uma depressão. Nós não podemos deixar isso de lado. Nós temos, como hoje, com tanto conhecimento, ciência, e tantos instrumentos que Deus nos dá, formas de lutar contra o medo paralisante. Então, voltando para a nossa história, ao escolher enviar uma mensagem para Elias, Jezabel agiu estrategicamente. Ao imprimir medo em Elias, ela estaria ali enviando uma seta. Sabe, a Bíblia diz que os ataques de Satanás são como setas inflamadas. Então ali ela estaria enviando uma seta certeira contra o coração e a mente de Elias. O medo, meus irmãos, ele não tem o mesmo poder sobre uma pessoa que está fortalecida emocionalmente, uma pessoa que está fisicamente fortalecida. Não, ele não tem quase nenhum poder, porque aquela pessoa está saudável. O medo é uma estratégia aproveitadora, oportunista. Satanás é oportunista e tudo que ele faz também. Então o medo não tem o mesmo poder de como tem em uma pessoa fraca, em uma pessoa que está fraca momentaneamente, em uma pessoa que está exausta fisicamente e emocionalmente, como nós poderíamos até imaginar que Elias estava. Você já parou para pensar na jornada de Elias? 3 anos sem chuva, porque Elias havia dito, Deus havia falado através da boca de Elias. 3 anos fugindo, 3 anos lutando, 3 anos sendo odiado por muitos. Um desafio tão gigantesco como o que ele enfrentou no Monte Carmelo, lutando contra 450 profetas de Baal, dando cabo da vida deles. Eu estava pensando sobre isso. Um soldado, quando ele vai para a guerra, ele volta emocionalmente exaurido. Por tudo, pressões, os medos, todas as ações que ele tem que tomar. Ele tem que, muitas vezes e sempre, numa guerra, matar para sobreviver. Tudo isso é um peso enorme. Elias estava passando, certamente, por um momento exaustivo. E Satanás, ele é estrategista. Ele é observador. A gente consegue perceber isso ao longo das histórias da Bíblia.
Ele se aproveita, ele é oportunista. Então, talvez a seta que ele escolheu enviar através da vida de Jezabel, com aquela mensagem, foi a seta que acertou em cheio a fragilidade que Elias estava passando. A estratégia do medo, então, lançaria uma insegurança contra Elias, levando-o talvez até a questionar as suas certezas. A Bíblia diz que Elias era homem como nós. Ela nos faz entender isso. Os grandes homens de Deus não eram super-heróis que vestiam, sabe, o seu uniforme por baixo da roupa. Não, eles eram homens feitos de carne e osso como nós. Homens sujeitos, como diz Paulo, a fraquezas. Elias era um homem normal. E quem sabe não se passava também dentro dele questionamentos. Porque nós somos fiéis não significa que não se passa questionamentos. Aqui eu não estou dizendo que se passaram ou não questionamentos, mas eu estou aqui criando uma possibilidade de pensamento. Será? Será que no meio daquela mensagem infernal, carregada de medo, ele não se questionou como qualquer outro ser humano se questionaria? Será que ele não pensaria, como assim? Depois de uma vitória tão grande como que eu vivi agora? Como assim? Depois de fogo caindo do céu e consumindo o sacrifício? Como assim, depois da morte de 450 homens, esse rei e essa rainha não se dobram diante de Deus? A nação não se arrepende? E pelo contrário, sou perseguido? Será que não passou coisas de seres humanos na cabeça dele? Porque passa na nossa. Passa. A reação a essa mensagem de Jezabel para Elias foi de fuga inicialmente. Elias fugiu. E o grande problema, meus irmãos, desta reação de fuga é que ela causa uma implicação muito grande. Quando você foge, você não é capaz de ver o que vai acontecer depois. Você não consegue ver o final. Você não consegue ver o final. Eu me lembro que há muitos anos atrás, em uma crise de pânico que eu tive, eu estava na minha casa. E eu comecei a ficar em pânico por uma determinada circunstância. E eu me lembro que o pensamento que vinha na minha cabeça, eu tenho que fugir, eu tenho que correr. E a única vontade que tinha era essa, era o comando que vinha no meu cérebro, fugir e correr. Mas a voz de Deus naquela hora, porque eu clamei e eu pedi a Deus, Deus me ajuda Deus. Naquela hora a voz do Espírito Santo falou no meu coração e disse assim, fique parada. E eu comecei a dialogar com a voz, eu disse, como ficar parada? A vontade que eu tenho é sair correndo. E a voz continuava dizendo, fique parada e veja até o final. Eu obedeci a voz. E eu fiquei parada. E sabe o que aconteceu? Nada. Nada do que eu estava pensando, me apavorando. Nada daqueles pensamentos, que aqueles pensamentos perturbadores estavam trazendo para mim aconteceu. Era tudo uma mentira. Não aconteceu. E eu fiquei parada lá. E vendo que Deus tem o controle de todas as coisas. E eu aprendi que a gente precisa muitas vezes enfrentar os medos para ver que no final Deus está lá. Para ver que no final o Senhor está parado diante de nós, junto conosco. Fugir nos leva a agigantar as circunstâncias. Fugir nos paralisa posteriormente, porque a imagem do que ficou é grande demais.
A imagem do que estava nos atormentando é grande demais. E quando a gente começa a paralisar, a gente começa a perder a esperança. E a gente começa a andar num caminho largo, muito largo, para a depressão, para a tristeza profunda, para o desânimo, para a vontade de morrer, para a vontade de não mais prosseguir. No livro A Arte da Guerra, nós vemos que uma das maiores armas de guerra, estratégias de destruição do oponente, é quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Você já ouviu falar sobre isso? Essa é uma das maiores armas contra um oponente. Quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Como é que isso é possível? Como é que você pode quebrar a resistência do inimigo, do seu oponente, sem lutar? Simples. Infiltrando medo. Infiltrando medo na mente dessa pessoa. Essa pessoa pode ser mais forte. Pode ser o exército mais poderoso. Mas se eles estiverem tomados de medo, eles se tornam os mais fracos, porque a resistência deles é destruída. O medo destrói as nossas bases de segurança, que ao longo da nossa vida nós construímos. Então o medo, ele não exige esforço do nosso inimigo. Não, ele somente questiona. Ele somente questiona o que já existe com perguntas, palavras ou às vezes circunstâncias. Ele destrói os muros de proteção da nossa alma. Elimina as nossas qualidades mais fortes. É assim que você entende que o medo age. O medo é uma das estratégias mais poderosas no meio da guerra. Então, para Elias estava difícil, porque aquele combo de colapso físico e emocional, de exaustão, de fome e de uma profunda sensação de fracasso, porque afinal de contas, depois de toda aquela vitória extraordinária de Deus no Monte Carmelo, Acabe não se dobrou. Jezabel não se rendeu. Quem sabe ele não estava sentindo uma profunda sensação de fracasso. Acrescido desse medo, dessa seta inflamada de Satanás, talvez tudo isso tenha levado Elias a uma depressão que levou ele a um ponto que ele não queria nem mais viver. A gente às vezes se identifica, não é? Com os personagens bíblicos. E eu acho isso incrível, porque Deus deixou essas histórias para a gente aprender exatamente isso. Para a gente ter a capacidade de se identificar. E de entender como foi que Deus fez eles vencerem as circunstâncias. Elias, minha gente, percorreu a sua rota de fuga, né? Quando ele entrou em fuga de Jezabel. Ele percorreu entre 140 a 160 quilômetros andando. Será que ele estava exausto? Será que ele estava cansado? Ele deitou-se debaixo daquela árvore e desejou a morte, como talvez a maioria de nós faríamos. Isso não faz dele pior ou mais fraco do que nós. Isso faz dele um homem de Deus, que estava passando por uma circunstância em que o nosso inimigo oportunamente o atacou. E assim como aquela atleta olímpica, lembra que eu falei? A Gabriela Anderson. Elias estava em colapso físico e provavelmente emocional. Mas com uma grande, imensa diferença de Gabriela. Elias recebeu o toque do anjo do Senhor para encorajar ele e fazer ele voltar a caminhar.
O anjo do Senhor por 2 vezes se manifestou, apareceu para Elias e não só apareceu, mas ele preparou uma refeição. Ele deu as palavras de encorajamento. Ele disse: ei, levanta, volta a caminhar, coma, volta a caminhar. E é o que o Senhor nos diz hoje, é o que o Senhor diz para nós: ei, não acabou, não chegou ao fim, você precisa se levantar, comer, você precisa se refazer e voltar a caminhar. Não pare, porque ainda existem razões para continuar. Talvez naquele momento de depressão, Elias achava que não existia mais razões para continuar. Talvez você aí em casa ou aqui esteja se sentindo sem razões para continuar no seu ministério, no seu trabalho, na sua família ou quem sabe na sua própria vida. Mas Deus está dizendo hoje para você, através dessa palavra, existem razões para continuar. Deus vai nos mostrar razões para continuar. E a primeira razão que eu quero compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, é: ainda existe mais para se conhecer de Deus. Ainda existe mais para se conhecer de Deus. O medo, ele não pode ser o limite. Ele não pode ser a estrutura limitante daquilo que você conhece de Deus. Se você parar exatamente agora, aquilo que Deus quer demonstrar, revelar para você, você não vai ser capaz? Como eu contei da minha experiência, se eu tivesse saído em fuga, correndo naquele momento, eu nunca veria que Deus estava ali comigo, me fazendo vencer. Ainda existe mais para se conhecer de Deus. Não deixe que o medo limite a sua visão. Não deixe que o medo limite aquilo que você pode ainda conhecer de Deus. Elias conheceu o Deus que falava aos montes. Elias conheceu o Deus que falava e os montes abalavam. O Deus do trovão, o Deus do fogo, o Deus do terremoto. E isso pode ter gerado nele talvez um padrão de como Deus age, de como Deus deveria se manifestar sempre. Mas Deus não é limitado às nossas formas de pensar. Deus não pode ser enquadrado às formas do nosso pensamento. Ele sempre tem mais de uma forma de agir. E a gente precisa aprender isso. Elias precisava aprender isso. Nós precisamos aprender isso. Deus mostrou a Elias que sim, ele pode agir em meio à vitória. Ele pode agir em meio ao poder. Ele pode sim, mas ele também pode agir em meio a uma frustração. Ele pode agir no meio da dor. Ele pode agir no meio do medo. Ele pode agir no meio de um fracasso. Deus pode agir de uma forma magnífica ou simplesmente simples. Deus falou com Elias. Se você prosseguir na nossa história desse capítulo, você vai ver que a partir do versículo 10, Deus fala com Elias quando ele se levanta, depois do segundo toque do anjo do Senhor. Elias vai em direção ao Monte Sinai. E lá ele entra numa caverna. E quando ele entra lá, Deus começa a fazer demonstrações de poder. Deus manda um vento fortíssimo que abala os montes. Deus manda um terremoto. Deus manda o fogo. Mas em nenhuma dessas manifestações Elias conseguiu perceber Deus. Em nenhuma dessas manifestações Elias conseguiu conhecer Deus, ou ver Deus. Sabe quando foi que Elias viu Deus? Quando através de um sussurro, uma brisa suave, ele percebeu a presença de Deus. No meio daquela confusão que Elias estava dentro dele, foi através de um sussurro que Deus falou com ele.
um sussurro no meio da depressão. Ei, talvez você esteja esperando que Deus envie um anjo poderoso. Que Deus envie, talvez você esteja esperando que Deus envie uma tempestade. Sabe, um terremoto que vai abalar todas as coisas. Talvez você esteja esperando que Deus responda imediatamente às suas orações. Desprezando que Deus sabe o que faz. Mas Deus pode falar simplesmente através de um sussurro. No meio de uma alma depressiva. Deus pode falar através de um vento. No meio da solidão. Como Elias estava no meio da caverna sozinho. Deus pode falar através de um vento suave. Quando você está isolado sem ninguém. Deus pode fazer o que Ele quiser. Não limite Deus. Ainda há mais para conhecer de Deus. A segunda razão pela qual você precisa continuar. É que ainda existe uma missão maior a ser cumprida. Ainda existe uma missão maior a ser cumprida. Se nós formos dos versos 10 ao 21, depois você pode ler na sua casa, depois da pregação. Você vai ver que o Senhor Deus, ao se encontrar com Elias, Ele fez a mesma pergunta 2 vezes para Elias. 2 vezes Ele pergunta assim: Elias, o que você faz aqui? Elias, o que você faz aqui? Nas 2 vezes, o profeta Elias não responde ao que o Senhor pergunta. Ele diz assim: tenho sido muito zeloso para o Senhor, pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança e quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Elias responde 2 vezes essas mesmas frases para a pergunta do Senhor. Nas 2 vezes Elias não responde ao que o Senhor pergunta. Mas ele não responde, não é porque ele é incapaz ou era incapaz, mas porque a visão de Elias provavelmente estava turvada, embaçada por tudo que ele estava vivendo, pela forma que ele estava enxergando. Essa é uma das habilidades que o medo nos causa, que a depressão nos causa, que a baixa emocional nos causa. Ela modifica, ela enturva, ela embaça a nossa forma de ver. E a gente já não consegue mais enxergar com os olhos de Deus. A gente já não mais consegue enxergar claramente as circunstâncias. O nosso cérebro não consegue alcançar mais. E a gente fica nessa ladainha repetindo só o que a gente está vendo. Que é aquilo que Elias também estava fazendo. Ele estava ali dizendo: ó Senhor, o Senhor não está vendo? Eu estou sendo zeloso, cuidadoso, santo e íntegro. Eu dei a minha vida pelo Senhor. Eu fui zeloso, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, o Deus poderoso, o Deus majestoso. Os israelitas, no entanto, eles rejeitaram a tua aliança, eles quebraram os teus altares. Olha, Senhor, e mataram até os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora estão tentando me matar. Ele respondeu ao Senhor com uma queixa. Ele respondeu com a avaliação segundo os olhos dele. As avaliações segundo os nossos olhos nunca estão corretas. Queixas diante do Senhor nunca vão encontrar lugar certo.
Quando ele disse, eu sou o único que restou e agora querem me matar. Deus mostra então a Elias que a visão dele sobre aquela circunstância estava errada. Ele queria mudar, na verdade, com essa experiência, com essa pergunta que ele fazia ali a Elias. Elias, o que você faz aqui? Ele estava tentando incitar Elias a pensar. Meu irmão, quando Deus pergunta alguma coisa a você, a gente precisa começar a pensar, porque Deus já sabe da resposta. Ele não perguntou porque ele não sabe da resposta. Quem não sabe da resposta somos nós. E é por isso que Deus pergunta, para que você e eu possamos achar a resposta. Se você respondeu ao Senhor uma vez e não funcionou, se prepare. Certamente a sua resposta não foi a correta. Você precisa buscar mais. Você precisa cavar mais. Você precisa se esforçar para tentar enxergar um pouco mais da forma que o Senhor enxerga. Mas para isso você precisa confrontar as mentiras da sua mente com a verdade da palavra de Deus. Porque a palavra é a única verdade. A palavra é a única que liberta de fato. Deus queria, eu entendo, mudar aquela visão fatalista de Elias. Ele estava carregando uma visão ali naquele momento da vida dele, fatalista. E Deus queria mudar isso. Porque Deus queria, lembra, mostrar que ainda existia mais coisas para Elias aprender a respeito de Deus. E agora parece que Deus mostra para ele que, ei, está errado do jeito que você está vendo, tem uma missão muito maior para você cumprir. E aí Deus fala no versículo, em um dos versículos aqui para Elias, existem 7.000. Ele diz assim, no entanto, no versículo 18, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal. Deus estava dizendo, ei, você está errado. A sua visão que você pensa que está certa está errada. Você precisa entender, existem mais 7.000 que não dobraram os joelhos, que eu guardei, não foi ninguém. Deus diz a ele. Não era tempo de morrer. Deus estava dizendo para Elias, tem uma missão maior. Mude essa sua visão para poder alcançar a missão. Uma missão muito maior. E o mais curioso é que a missão maior não significava um número, ou uma missão maior, ou, sabe, uma função apoteótica, algo incrível assim, que iria arrebatar a humanidade. Não, naquele momento não. A missão maior era ungir 3 pessoas, dos quais eu creio, era um dos focos maiores que Deus tinha ali. A missão maior para Elias. Elias precisava ungir um homem simples, improvável, que iria substituir ele e continuar o seu chamado, Eliseu. Elias precisava continuar, porque existia uma missão maior, ungir o seu substituto. Elias precisava passar o bastão. Você sabe que tem aquelas corridas nas Olimpíadas de revezamento, onde se passa um bastão, não é? Entre os atletas. E ali é muito importante que você possa correr rápido. Mas muito mais importante do que correr rápido é você saber passar o bastão. Se você não souber passar o bastão, você pode correr, e o bastão, se ele cair no chão, tudo está perdido. Porque nada adiantou você correr.
Não adiantou um ano de preparação. Não adiantou todas as técnicas que você aprendeu a usar, porque você não soube passar o bastão. Elias precisava estar de pé, continuar a caminhar, porque ele precisava passar o bastão. Ele precisava ungir Eliseu. Sabe, meus irmãos, durante o tempo de vida de Elias, durante o tempo de vida de Elias, ele demonstrou a mensagem do significado do seu nome. O Senhor é Deus. Porque o nome Elias significa o Senhor é Deus. Mas, porém, Eliseu estava ali e Deus queria escolher Eliseu para que ele carregasse a mensagem de vida do significado do nome dele. E o significado era uma mensagem redentiva, que dizia, e que diz até hoje, Deus é salvação, Deus salva, Deus é salvação, aleluia. O seu legado, meu irmão, o seu legado precisa continuar. Talvez você esteja caído aí, no lugar onde você está. Talvez você esteja decidido a parar. Talvez você esteja envolto a medos reais, a dores e frustrações reais. Mas Deus quer dizer a você nessa noite, ainda há razões para continuar. E razões maior do que a sua própria vida. Porque através do ministério de Eliseu, muito mais se fez. Se mostrou que Deus é salvação. Eliseu foi um profeta de porção dobrada. Fez 2 vezes mais do que Elias fez. Talvez o legado que você precise entender que tem para passar o bastão, né? O substituto, a nova missão, a missão mais importante, seja com o improvável. Porque a gente, na verdade, a gente é tão pequena, a gente pensa que a probabilidade, né, da gente passar o nosso legado, ou da gente passar o bastão, vai ser para alguém muito maior, não é? Que talvez vai vir assim, sei lá, numa carruagem, num carro importante. Talvez o legado que a gente pensa que a gente tem a fazer é construir grandes ministérios, uma grande empresa, não é? A ter muito dinheiro, a demonstrar para o mundo que somos ricos e vitoriosos. E Deus escolhe muitas vezes que o nosso legado seja um improvável. O improvável, aquilo que você não contaria. Hoje Deus está dizendo uma mensagem para você. Se hoje você ouviu a voz do Espírito Santo no seu coração, você não pode desprezar. Porque esse é o único pecado que você não pode cometer. Desprezar as palavras de Deus. Abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar,
você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar. Aleluia. Ei, meu irmão, Deus está no controle. Deus está no controle. Tudo que você precisa fazer é não parar. Tudo que você precisa fazer é sentir o toque de Deus em você. Ele preparou o pãozinho quentinho que é a palavra dele. Ele colocou a água para você beber, que é o Espírito Santo dele. E ele está ali dizendo para você: se levante, ainda há razões para continuar. Você precisa ver mais de Deus. Você precisa aprender mais de Deus. Existe uma missão maior para você. Existe algo maior do que o que você pode imaginar. Você não pode parar. Você não pode parar. Eu declaro sobre a sua vida a ação do Espírito Santo. E eu invoco nesse momento o nome do Senhor Jesus. Eu peço, Deus, que o Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, toque nessas pessoas que estão assistindo essa mensagem. Aqueles que vão assistir, que precisam do teu toque de renovo, de avivamento. Ajuda eles a levantar. Levanta o teu povo, Senhor, porque esses são dias difíceis, mas o Senhor é Deus de salvação. O Senhor é o Deus de Eliseu, é o Deus que levantou o improvável para fazer 2 vezes mais do que se pensou. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Não vai Você parar. não vai parar. Aleluia. Nós queremos te agradecer porque a tua palavra está sempre disponível para nós. Aleluia. Nos perdoa pelas nossas fraquezas. Nos perdoa, Senhor, quantas vezes desprezamos as tuas palavras. Quantas vezes olhamos aquela porção do dia que o Senhor envia para nós e te dizemos: não é suficiente. Nos perdoa, Deus. Nós queremos continuar. Nós queremos continuar na força do teu poder e da tua direção. Limpa a nossa visão, limpa o nosso coração, arranca de nós toda a seta inflamada do diabo. Ele enviou muitas, Senhor, e ele se oportunizou de nossas fraquezas. Mas o Senhor diz na tua palavra que sabe que nós somos pó e que o Senhor se inclina para ouvir os teus filhos em angústia, que o Senhor vem em socorro dos teus filhos, que o Senhor não se agrada com a tristeza dos teus filhos. Nessa noite eu quero te pedir, nos levanta, Senhor, de novo. Nos levanta para que o mundo veja que o Senhor continua sendo Deus em nossa vida. Nos levanta para que a gente possa cumprir essa missão maior do que nós mesmos. Nos levanta, porque o Senhor fez aquela mulher naquela Olimpíada em 1984 continuar uma caminhada que nem mesmo era espiritual, nem mesmo servia a Ti, mas Senhor, nós servimos o Teu nome, a Tua casa serve o Teu nome, nos ajuda a continuar. Nós precisamos dessa força, dessa força. Invade as casas nesse momento com a Tua paz, Senhor, e vai limpando.
Vai retirando toda confusão, toda perturbação, todo medo, toda angústia, toda confusão colocada entre os familiares, tudo aquilo que tem angustiado o teu povo, nós entregamos nas tuas mãos. Toda doença, toda dúvida, toda dor, toda frustração, todo trauma, tudo que nós não sabemos nem que carregamos está em tuas mãos, Senhor. A nossa alma te pertence, a nossa mente a te pertence. Nós queremos continuar. Esse é o único pedido que nós te fazemos nessa noite. Nos ajuda a levantar e a continuar, Senhor. Aleluia. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Aleluia. Seja glorificado em nossas vidas, Senhor. Se você ainda não tem esse Deus, se você ouviu essa palavra e você estava em busca de socorro, porque você não tem esse Deus como Pai, Ele te chama nessa noite. Ele te chama nessa noite. Jesus está de braços abertos, não importa o que aconteceu na sua vida no passado. Se você está disposto a entregar isso a Deus, se você está disposto a entregar isso a Deus, se você está disposto a fazer do Senhor o seu Deus, a Bíblia diz que só existe uma forma de chegar a Ele, através de Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o nosso Salvador, entregando o domínio na nossa vida a Ele, fazendo dele o nosso Senhor e confessando com a nossa boca. Nessa noite você pode fazer isso. Você pode dizer a Ele: Senhor, eu te quero como meu Salvador, aquele que vai salvar a minha vida. Eu te quero como meu Senhor, o administrador da minha vida. E eu confesso, nesse momento talvez você esteja sozinho e dizendo: para que eu vou confessar? Porque você precisa registrar nas regiões celestes e diante de demônios, como diz a palavra, e anjos que estão ao nosso redor como nuvens e testemunhas de que você fez essa decisão. Eu quero, Jesus, diga a Ele. A partir do momento que você disser que quer, que você confessar, imediatamente você recebe o poder de ser feito filho e filha de Deus. E filho, meus irmãos, tem direitos especiais. Não, o mundo lhe ensina que todos somos filhos, não é verdade. A Bíblia nos ensina que filhos são aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador e se renderam a Ele. Imediatamente você recebe como que uma documentação do céu, dizendo: esse é meu filho, essa é minha filha. Você é adotado, adotada imediatamente. E imediatamente você passa a viver os privilégios de ser filho, que não são somente carinho, mas é um pai cuidadoso e zeloso que vai endireitar as suas veredas. Mas você vai ser protegido. Você vai ser protegida. E se você chegou até aqui querendo esse socorro, é porque você precisa dessa proteção. Se você confessou no Senhor Jesus nessa noite, deixe-nos nos nossos recados. Se você precisa de orientação, entre em contato com a Igreja Batista Candelária. Nós temos várias mídias, plataformas como Facebook, Instagram e também o YouTube. Nós temos um telefone, nós podemos entrar em contato com você. Que Deus te abençoe. Que Deus te encha de paz. Que Deus te dê direção nessa semana. Que Deus te livre de errar.
Que Deus faça o teu caminho aplanado, para onde quer que você ande, seja como um rio a fluir as palavras de Deus. Que onde quer que você passe, a bênção do Senhor te acompanhe. Em nome de Jesus. Amém.